É interessante que nos últimos tempos, Deus tem realmente falado para mim assim: quero fazer parte da sua vida. Não só aquela coisa de fazer em momentos, em situações, mas eu quero conversar com você. Eu quero entender os teus problemas, eu quero saber das tuas vontades, eu quero que você converse comigo sobre os teus planos. Eu quero que você entenda que muitas vezes as situações mudam, mas mudam porque eu tenho o melhor. E quando nós caminhamos, sabe, é muito interessante. Nessas últimas 2, 3 semanas, eu tenho experimentado algo novo. Algo novo chamado caminhar no Espírito. Estranho isso, né? Nós vivemos numa comunidade onde o lema é viver no Espírito. E tem sido novo para mim caminhar no Espírito. Mas caminhar no Espírito não significa ter momentos de oração, ler a Bíblia, quando eu tenho problema, lembrar de dar um telefonema para ele. Não. Caminhar no Espírito tem sido, sabe aquilo que Pedro falou? Tudo que você tiver ansiedade, tudo que vai no teu coração, converse com ele. Mas sabe qual tem sido a diferença? E eu não sei vocês, mas durante muito tempo na minha vida, eu fui como o povo de Israel. Deus era aquele que dava ordens, Deus era aquele que estava lá longe, Deus era grande, Deus era supremo, Deus era Senhor de todas as coisas, Deus era criador de tudo, mas Deus não era companhia para mim. Deus não andava comigo, porque eu não andava com Ele. Eu não estava junto, Ele estava. E num relacionamento, quando os dois, não vão andar dois juntos se não combinam. Essa é a palavra, não é? Não vão andar dois juntos se não combinam. A gente pode fazer muita coisa, e exatamente isso que o Senhor falou para mim. Você pode fazer muita coisa sem mim. Nós temos um texto inteiro de 1 Coríntios 13 que fala sobre falar línguas, que sabe fazer bem para os outros, até mesmo dar o corpo para ser queimado, todos os bens. Mas diz assim: se você não tiver amor, você não tiver a minha pessoa caminhando com você, nada disso tem valor. Porque vai ser apenas religião. Vai ser apenas algo que você pode fazer. E saiba que você tem capacidade de fazer. Saiba que você tem condição de fazer. A Bíblia diz que todo o intento do coração do homem, ele pode. Se você se dedicar, você consegue. Se você se empenhar, você chega lá. Mas há um vazio tão grande. É por isso que depressão nada mais é. Eu na minha vida constatei isso. É uma distância muito grande de Deus. E é uma total falta de confiança nele. Existem tratamento? Sim. É necessário? É. Porque nós precisamos tratar o nosso corpo. Existem remédios para isso. Existem necessidades da nossa mente, da nossa ansiedade, de tudo serem tratado? Sim, existe. Por isso existem psiquiatras, existe psicólogo. Mas se não existir a continuidade de alguém tratando o espírito, essas outras coisas vão ser sempre continuidade. E você vai ter que sempre continuar. E essas 3 coisas, existe algo muito importante. Eu preciso me dispor a fazer. Eu preciso querer fazer. E é aí que é algo que o Senhor colocou para mim. Há uns dias atrás, eu estava conversando com
uns amigos e nós tomamos a decisão de não mais fazer comentários alheios. É tão fácil você sentar e começar a comentar: ah, fulano fez isso, Matano fez aquilo, ciclano fez aquilo. Nós decidimos não fazer. Fácil? Não. Mas existe um espírito dentro de nós que ama. Existe um espírito dentro de nós que nos faz respeitar o outro. E aí a gente precisa querer deixar esse espírito fazer essa obra em nós. Então a gente tem que se prontificar. Eu quero falar sobre um princípio e duas situações. Vamos ler em 2 Coríntios 11, 32. Parece um texto meio estranho, tá, gente? Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei, vigiava as cidades dos damascenos, com o firme propósito de me prender. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livrado da mão deles. Dois mundos, duas realidades. Pessoas são movidas por dois reis. Pessoas são movidas por dois senhores. E nós nos dispomos a esse mover. Um é engano. Porque o inimigo diz para você que é a sua vontade, que é o seu querer, que é o seu gosto, que você tem, sabe? Olha, se não fizer assim, não vão te respeitar, não vão honrar você. Te engana com um monte de situações. Aí você persegue, você fala mal, você trata mal pessoas. Hoje eu ouvi uma pessoa, eu conversando com uma pessoa, ela me disse assim: nunca mais põe os pés naquele lugar. Eu falei: por quê? Que eu saiba, o povo daquele lugar te trata muito bem e gosta muito de você. Eu conheço pessoas lá de dentro que gostam e falam muito bem de você. Te tratam super bem. Mas existe fulana lá dentro. E por causa de fulana, eu gosto até dos outros, mas não gosto de fulana e nunca mais vou pôr o pé lá dentro. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim: tá mentindo, né? Você não gosta nem um pouco de ninguém. Você só não gosta de fulano. Porque se você gostasse dos outros, fulana não teria problema. Você não teria problema com fulana. Ela é mais uma. Ah, mas ela faz isso para mim, ela faz aquilo para mim, ela faz aquele outro para mim. E aí? Qual o problema? O problema é que dentro dela havia muita mágoa. E é o que muitas vezes acontece conosco. Pare e pense nas dificuldades que você tem de alguns relacionamentos. Pare e pense nas dificuldades que você tem de resolver determinados atritos. No fundo, não é que a sua vontade, o seu gosto, o jeito que você queria, o seu interesse está sendo contrariado? Lá no fundinho, não é você que está sendo colocado de lado? E aí a gente fica naquela: não, Senhor, é o certo, é o justo, é o correto. Eu estava lendo Jó hoje de manhã, e aí veio aquela palavra de um dos amigos de Jó, né? Belos amigos, mas tudo bem, né? Ele termina o capítulo dizendo assim: e Jó, seu pecador, além de pecador, acrescenta sobre a sua vida a rebeldia e fica falando mal de Deus na frente da gente. Daí eu pensei comigo: vá ser insensível, né? Que cara mais... E ainda se diz amigo do cara, não tá vendo como o cara tá? Aí eu pensei, daí veio assim: mas você faz a mesma coisa. Você faz a mesma coisa. Porque no caso dele, ele é hipócrita e fariseu. E no teu caso, você só fala a verdade. Você está só sendo sincero. Eu só estou tentando ajudar. Está tentando ajudar coisa nenhuma.
Está querendo defender o seu lado. E querendo provar que você é melhor ainda. Eu falei, nossa Deus, precisava falar um trem desse logo hoje. Não é? Hoje não era para receber esse tipo de palavra. Né? Queria falar outra coisa. Eu falei assim, mas é exatamente disso que trata. Tudo que nós temos conversado nesses últimos tempos trata de mim e não de você. O grande problema é que você só trata de você. Quando se trata de mim, você sempre tem uma desculpa. Ai, não estou preparado. Ai, Senhor, não tenho condição. Ai, Senhor, a minha vida ainda não é adequada. Não é adequada porque não se dispõe. Porque os meus interesses ainda são maiores. As minhas vontades ainda são maiores. Pense em pessoas, nesse momento, que você super protege, que você envolve essa pessoa com todos os cuidados da sua vida. Eu já tive pessoas assim. E no fundo, não era dela que eu cuidava, era de mim. Era da minha carência, do meu medo de perder, da necessidade que eu tinha da pessoa perto de mim. E aí o que aconteceu? Cuidei. E quando a primeira oportunidade que ela teve de dizer, não quero, bom, foi embora. Rompeu. Mas voltando ao que Deus tem trazido para mim, é o seguinte: Ele fala que nos ama. Vocês acreditam nisso? Você acredita que você é amado do Senhor? De verdade? Agora pense num problema que você teve essa semana. Você lembrou que você era amado? Pense numa dificuldade que você teve essa semana. Você lembrou que você era amado? Pensou? Lembrou? Sentiu-se amado? Esse é o nosso problema. Eu sou amado do Senhor aqui dentro da igreja, mas lá fora, quando os problemas, quando as situações, quando as dificuldades, quando os conflitos aparecem, não é bem assim, né, Senhor? A Bíblia diz assim: considere o outro superior a você. Aquele que quer ser o maior, que diminua. Eu estava assistindo esses dias ao batismo de Jesus lá na novela, né? Achei muito 10 assim. Aí no final do capítulo, um dos discípulos de João fala para ele assim: você não tem medo que ele fique mais importante que você? Perguntam para João. João responde: o que importa é que eu diminua e ele cresça. O que eu estou trazendo, gente, é vida. Sabe aquela coisa de viver isso? Nós temos ser chamado para excelência. E excelência não é você ser o cara, né, o bambambam da história. Paulo dizia: eu não cheguei lá ainda. Eu caminho para o alvo. Mas cada coisa que eu conquisto com o Senhor. Eu conquisto no Senhor. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Se eu caminhar sozinho, eu consigo fazer algumas coisas. Se eu caminhar no Senhor, eu consigo fazer com que a palavra: no mundo passareis por aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso passa a ser real. A outra palavra que passa a ser real é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A gente para pensar nisso? Sabe, eu olho para essas situações, essa específica aqui, aí pensei na de Jó. Como nós temos tratado uns aos outros? O teu irmão é importante? Por que vir para a igreja? Semana passada, o pastor Edilson ministrou sobre milagres, maravilhas.
que seguem. Que seguem. Mas seguem o quê? Pessoas que vivem o amor. Pessoas que se empenham em se dedicar a ser como Jesus e ter relacionamento com Ele. Eu tenho às vezes eu paro e falo, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu tenho condição? Ele falou assim, se não tivesse, não estava aqui. Se eu não tivesse, eu não estava caminhando com você. E não é ser perfeito, é você se empenhar naquilo que você faz. Deus tem trazido esperança. Quantos aqui têm vivido em esperança? Quantos aqui têm vivido em esperança? Quantos aqui tiveram, hoje, podem falar de situações que antes eram improváveis, e hoje você olha para trás, nossa, passou isso? Nossa, aconteceu tal coisa? Nossa, eu fui livre disso? Nossa, eu conquistei tal situação? Nossa! Aí você para, e você constrói, e você vê Deus construindo uma história. Quando o Senhor nos chamou para esse lugar, Ele disse assim, vá. Ele me deu um texto em Jeremias, e disse assim, vá para aquela terra. E lá, construa casas. Lá, edifique a sua vida. Viva lá. Ore pelas autoridades. Empenhe o seu coração lá. Coloque o seu coração naquele lugar. E construa uma história. Deus tem nos chamado para construir uma história. Deus tem colocado nos nossos corações e chamado a cada um de nós. E aí é uma questão pessoal. Existe o coletivo e existe o pessoal. O pessoal é você ser chamado para ter relacionamento de filho. E o coletivo é você ser chamado para ter relacionamento de irmão. Porque como irmão, você começa a olhar para o outro e puxa, ele sente dessa forma. Ou ele entende dessa forma. Mas nem por isso eu deixo de amá-lo. Nem por isso eu deixo de me importar com ele. Nem por isso eu deixo de orar por ele. Ah, mas me fez tal coisa. Fez e vai voltar a fazer provavelmente. Vai voltar a ter problema novamente. Se não tiver com aquele, vai ter com outro. Porque onde tem gente, sempre vai ter problema. O pastor Edilson fala muito isso. Onde tem gente, tem gente. Não é verdade? Porque a sua opinião é a sua opinião. Essa semana aconteceu uma coisa, uma pessoa veio contar um negócio para mim. Na hora eu falei, nossa, tá errado, não é assim que funciona, e não sei o quê. E um pouco veio assim, mas é a opinião dela. Ela não veio te pedir opinião, ela veio conversar com você. E você está fechando a porta para ela fazer isso de novo. Quando você a trata desse jeito. Falei, Senhor, tá, né? Quantas oportunidades temos perdido porque a gente às vezes não fica quieto. Simplesmente não fica quieto. Existe um ditado popular que fala assim, que as abóboras se ajeitam no andar da carruagem. Antigamente, né, eles carregavam, colhiam e colocavam aquele monte de abóbora dentro de uma carroça. E de acordo com a carroça ia andando, as abóboras iam assentando e não caíam. Deus fala assim, é prudente você esperar. É prudente você ouvir. Depois fala, se for o caso, se ire. É mais fácil. E a gente faz tudo inverso. A gente fica bravo, mete a boca e depois vai pensar em ouvir alguma coisa.
agora já é tarde, né? Já enfia o pé na jaca, né? Deus tem nos levado a olhar para uns para os outros. Ele tem nos levado a olhar uns para os outros. Tem um texto em Filipenses 2:19 que fala assim: ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo das vossas notícias, porque em nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. O que você tem buscado? Quando você chega para alguém, seja teu irmão, membro do corpo, ou para qualquer pessoa ao teu redor, quando você emite uma opinião, quando você conversa com essa pessoa, quando você faz um serviço, seja qual for, eu tenho mania, não vou mentir, no meu serviço a gente tem que ser meio direto e objetivo com algumas situações. Mas eu não era direto e objetivo, eu era no coice mesmo. Dava aqueles coices assim para não voltar. Aí o Senhor começou a falar, sabe? Comece a tratar com um pouco mais de delicadeza. Eu lembro de uma pessoa que uma vez eu tratei assim, não foi nos coices, né? Foi nos cascos mesmo. Né? Eu tinha acabado de trocar a ferradura e fui lá e tratei a pessoa. Anos se passaram. E um dia, conversando com essa pessoa, ela olhou para mim e falou, você é outra pessoa, né? Você mudou. Nem te reconheço. Eu falo assim, nem eu às vezes. Nem eu. Sabe por quê? Porque se o encontro com Jesus não mudar o teu interior e o Espírito Santo não fizer morada no teu coração, você só vai ser aquele religioso que tem palavras bonitinhas, que sabe a Bíblia de cor, que tem um monte de historinha do passado para contar, mas que na hora de amar alguém, você vai usar a mesma Bíblia e o mesmo peso para condenar ela, para levar ela para o inferno. Lembra do primeiro texto que eu li? Um estava querendo matar Paulo, porque Paulo ministrava o Evangelho. E esse ministrar do Evangelho em Corinto estava mudando a vida de uma cidade literalmente sórdida, que vivia para o mundo dos prazeres, em todos os níveis, para um povo santo. Um povo que tinha outra visão e outra forma de viver. E isso mexia no bolso do mundo da época. Eles não queriam. Esse homem queria matar Paulo. E aí, a igreja faz com que Paulo desça pelas muralhas dentro de um cesto. Quem salvou Paulo? Foram as pessoas? Foram. Mas quem motivou foi o Senhor. O Senhor tem motivado o teu coração a salvar outros? O Senhor tem motivado o seu coração a ser bom para alguém? Para sorrir para alguém? Se importar com alguém, seja quem for. Sabe, uma palavra que o pastor Edilson ministrou da outra vez, e eu achei muito interessante. Nós não precisamos convidar pessoas para vir. Sabe por quê? Porque quando nós começarmos a viver e a se relacionar com Jesus intensamente, coisas que eu falo por mim, é uma novidade. E você vai sendo mais intenso nele, as pessoas veem você diferente. E elas querem isso que você tem. Agora, vim para mais uma igreja, onde tem regras. Pode isso, não pode aquilo, pode aquele outro, não pode aquele outro. Aqui você faz isso, lá você não faz. Aqui você pode aquilo.
Vai mudar de lugar só. Agora, se você vem para um lugar onde você encontra Jesus, você encontra o amor, você encontra a graça, você encontra pessoas que sorriem para você, você encontra pessoas que abraçam você, você encontra pessoas que não fazem diferença, não te segregam, você não vai querer ficar? É lógico que você vai querer ficar. E isso é algo cada vez mais intenso. E isso é que tem que gerar em nós essa vontade. Nós somos corpo de Cristo. Você se sente parte desse corpo? E na intimidade, você começa a perceber quem você é. Se você é um ouvido, se você é uma mão, se você é uma boca, se você é um pé, se você é um estômago de repente. E você não se sente melhor nem pior. Muito pelo contrário. Olha o que diz a palavra. Ele é em 1 Coríntios 12. Ele diz assim: porque também um corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus coloca os membros no corpo, cada um deles como quis. Ah, eu não nasci para ser isso. Senhor, o Senhor se enganou. O Senhor se enganou com a história. Eu nasci para ser outra coisa, não é para ser desse... Você nasceu para ser o melhor que o Senhor fez. Ele te criou maravilhosamente. E se você conviver com Ele, e você se relacionar com Ele, você vai descobrir que Ele tem o melhor lugar no corpo para você. E você não precisa se preocupar com o lugar que o outro ocupa. Porque o teu é melhor. O teu é perfeito, foi feito exclusivamente para você. Agora você pode não ocupar, isso aí é uma questão sua. E é exatamente isso que o Senhor tem falado. Se relaciona comigo, se envolva comigo, ouça a minha voz. Se você for parar para pensar, Deus é uma pessoa. Quantos textos a gente tem que comprovam isso? Olha lá no início. E veio passear, na virada da tarde, veio o Senhor passear pelo jardim. Ele andava. Uma pessoa anda, não anda? Aí depois tem um outro. E tomou o Senhor para si Enoque, porque Enoque andava com Deus. Você não caminha sozinho, você caminha com alguém. E assim vai. Elias pediu para ver, ele passou, né? Deus falou com Moisés na sarda, ele tinha voz. Depois ele chegou lá e escreveu nas tábuas. Deus é uma pessoa que quer se relacionar com a gente. Mas quando nós percebemos isso, a gente passa a ter temor. A gente passa a ter respeito. A gente passa a gostar e a desejar Ele mais do que as outras coisas. Estava conversando com alguém esses dias que, durante uma fase da minha vida, assistir televisão era fuga. Como eu não gostava da minha vida, viver a vida dos outros era melhor. E viver a vida dos outros no filme, na novela, nas minisséries, era mais fácil. Assim eu não precisava nem me preocupar em resolver os meus problemas e nem me preocupar em me relacionar com os outros. O Senhor tem tirado isso de mim. Não vá assistir.
Já assistiu demais. Ei, vamos conversar um pouquinho? Ei, vamos fazer tal coisa? Que tal a gente ler um negócio? Né? Por que você não vai para casa de fulano? Por que você não vai para casa de fulano? Sabe por quê? Porque ele quer se relacionar. Ele quer que eu ocupe meu tempo com ele. E não mais perdendo, me enganando. Viver a vida. Isso também o pastor usou na última mensagem. Assistir novela é viver a vida dos outros. Eu vivi muito a vida dos outros. Demais. E Deus tem sido intenso em dizer: quero que você viva a sua vida. Nós estamos sendo chamados para viver a nossa vida com o Senhor e na igreja. Quando você diz: eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso firmar raízes, eu não preciso ter uma história com aquelas pessoas. Sabe o que você está dizendo? Eu não preciso do Senhor, porque o Senhor se manifesta na igreja. O Senhor se manifesta no corpo dele. E quando você não tem essa continuidade, você não tem esse vínculo, você não cria raízes, está lá. Né? A pastora Roseli ministrou sobre as virgens. Sabe, eu fico preocupado, às vezes, de olhar em mim, assim, Senhor, será que eu estou tendo essa preocupação com relação a tal área, tal situação, tal pessoa? Quando eu me vejo muitas vezes, vamos ser honestos, a gente tem problema com pessoas, não tem? Ou vocês não têm? Só eu tenho. Alguém aqui não tem problema com pessoas, se relaciona bem, sabe tirar de letra tudo? Eu não sei. Eu tenho que chegar para o Senhor às vezes e dizer assim: dá para quebrar a cara? Ou dá para deixar de gancho? O Senhor podia deixar fulano de gancho, né? Quem sabe se o Senhor deixasse de gancho, melhorava um pouquinho. Aí ele olha para a minha cara e fala assim: que tal você melhorar um pouquinho? Esses dias eu falei isso para ele. Ele assim: nossa, Senhor, tal pessoa precisa de um gancho, não precisa? Eu falei assim: que tal você ficar de gancho? Que tal você melhorar um pouquinho? Eu já falei isso, né? Ele me disse esses dias atrás: eu não tenho opção de não amar. Você tem. Você acha que tem, né? Eu não tenho, eu amo. E eu me relaciono, e eu quero me relacionar. A pessoa pode não querer. A pessoa pode achar que não precisa. Né? Hoje uma pessoa falando para mim assim, hoje eu conversei com um monte de gente, né? Foi muito engraçado assim. E eu falei: nossa, hoje que eu não podia, precisava me concentrar. E as pessoas... Aí o Senhor falou assim: eu estou conversando com você. Você acha que eu vou vir aqui, né? Não, perceba as pessoas que chegam perto de você para conversar. Se toque que é o Senhor que muitas vezes está batendo papo. Ou às vezes não é também, tá? Dá para a gente discernir. Dá para a gente saber também que tem outro ser que vem bater uns papos daqueles com a gente. Aí você vai para a cara assim e diz assim: tchau, cansei. Ou, se a gente não tomar cuidado, a gente dá lugar, né? Quando a gente vê, já perdeu tempo. A pessoa veio conversar assim e tal, e não sei o que. Aí eu peguei, ela falou assim: eu tenho dificuldade com orgulho. Falei: sabe o que para mim, eu já fui muito orgulhoso já. Se não tomar cuidado, assim, sabe aquela coisa do sou melhor que você? Né? O orgulhoso, você sempre acha isso, né? Que ele é sempre melhor que o outro e que o outro tem problema. Ele não. O outro é que tem que resolver as coisas. Ele não tem que resolver nada. Aí ele falando, tem um problema com o orgulho. Eu falei: olha, sabe o que é o problema do orgulho? O orgulho, muitas vezes, ele está muito em volta do rancor, da falta de perdão, da falta de amor. E é o mesmo que tomar veneno e querer que o outro morra. Está aí se envenenando com isso. Deus nos tem chamado para ser corpo. Deus nos tem chamado
para amar uns aos outros. Deus tem chamado para você olhar para o seu irmão do lado e ver qual é o bem-estar dele. Ah, não foi a mim, né? Eu sempre brinco, quando a gente está no louvor, o meu microfone está baixo. Ah, não sei o quê. Tipo, não é para mim, somos nós. Sabe? Não é uma pessoa, é o corpo. E nós temos chamados para nos amar. A quem temos servido? A nós? Aí é um eufemismo, né? Porque a gente não serve a nós mesmos. Ou a gente tem servido ao Senhor e buscado nele esse amor, e buscado nele essa graça, e buscado nele esse sentido. Eu tenho repetido algumas vezes: Senhor, eu preciso me converter. Tem dia que eu acordo e falo: nossa, Senhor, eu preciso me converter. Está na hora de eu me converter. Porque eu preciso mudar de atitude em alguns aspectos. Eu preciso ser mais sensível ao que você quer. Desejar a pessoa do Senhor. Desejar a pessoa dele. Existem dois princípios. Um mesmo princípio: ser movido por. A gente pode ser movido pelas nossas emoções, a gente pode ser movido pelas nossas mágoas, a gente pode ser movido pelo príncipe desse mundo. E a gente pode ser movido pelo Pai de amor, que veio como homem, que caminhou no meio de nós, que sofreu o que nós sofremos, que entendeu que dependência era algo difícil. Se possível, passa de mim. Mas seja feita a sua vontade. Seja feito o seu querer. Quando a gente começa a se relacionar com o Senhor em intimidade, não essa coisa forçada, mas: Senhor, olha o dia hoje, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Eu me vejo conversando sobre qualquer assunto. Até bobeira eu converso com Deus às vezes. Quando eu me vejo, estou falando de cada assunto assim, eu falo: nossa, você não tem um pingo de vergonha, né? Está na hora de maneirar os teus papos. Mas eu tenho aprendido que se eu não fizer dessa forma, Deus não se agrada, pelo menos de mim. É desse jeito que Ele se agrada. Porque se Ele morreu por mim, se Ele fez tudo o que Ele fez, e Ele continua insistindo, e olha que eu digo para vocês, o Senhor insistiu e insiste comigo. Ele está dizendo a mesma coisa para cada um de nós. Sabe aquele momento em que você olha para a situação e ela não é fácil? Lembre-se, Ele insistiu com você. E Ele caminha com você. Ele ama você. Existe um texto para encerrar, que a Bíblia fala assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina eu. Não vou saber dar o bom, o melhor para vocês. A palavra fala que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. Que Ele nos chamou para si. Que Ele preparou todas as bênçãos celestiais. E que Ele está disponível. Conversando essa semana com o Chu, a gente estava falando sobre o irmão do filho pródigo. Filho, está lá na geladeira, é só ir lá buscar. Não, você nunca me deu. Você nunca ofereceu. Será que o Senhor não tem oferecido e você não tem ouvido? Nós temos que gerar intimidade e viver em intimidade. E assim a gente começa a perceber que enquanto a gente dorme, Ele cuida da gente. Amém?
Senhor, nós te louvamos, querido, por esta noite, por tudo que tu fizeste, Senhor, por aquilo que nós vimos e por aquilo que nós não vimos e por aquilo que nós veremos, aleluia, porque o Senhor é Deus de milagre, e aonde o Senhor está, os milagres acontecem. Senhor, muito obrigado, querido. Oh, Senhor, Kalamaraxirikandarai, vai enchendo, Senhor, com a tua glória, cada casa aqui representada, Senhor, querido, que na sua casa, Iralamarashiri, a tua alegria venha, que, Senhor, eles possam ter sede e fome de ti, que no domingo, Senhor, venham celebrar juntamente conosco, porque, Senhor, é tão bom, aleluia. Oh, santo, santo é o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor, oh, aleluia, oh, xerecandarai, aleluia, que a graça do teu Filho Jesus Cristo, que o Espírito Santo estejam em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Abraça o teu irmão, amém. Como Zaqueu, eu quero subir